Agora nós vamos ter uma aulinha sobre conversões de unidades, tá? Uma aulinha muito importante. Ela é base para a compreensão da geometria plana, né? Que utiliza muito medidas de comprimento e de área, né? E também para a geometria espacial, que utiliza medidas de volume, metro cúbico, centímetro cúbico. Nessa aulinha, nós vamos aprender a transformar, por exemplo, uma medida que está em metros para centímetros, ou vice-versa, de centímetros para metros, ou de centímetro para milímetros, e assim vai, tá? Uma medida que esteja em quilogramas para gramas, para centigramas, decigramas, né? Algo que esteja em litros para ml ou mililitros, não é isso? Bom, nós vamos aprender esse tipo de conversão aqui. É muito fácil, muito simples. Se você prestar atenção na aula e seguir as orientações que nós vamos te passar, você vai conseguir fazer isso aqui, tá? Pode ter certeza disso. É bem simples. Eu vou te passar aqui, ó, um esqueleto, né? Uma ideia fundamental que vai ser utilizada em qualquer conversão que você vier fazer, tá? Então sempre tem que começar uma questão de conversão de unidades por esse processo aqui, ó. Ah, que processo que é esse, professor? Essa tabelinha. Essa tabelinha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Tá vendo, amiguinho? Aqui no meio vai a unidade padrão. Que unidade padrão? Por exemplo, pode ser metro, né? Se for uma unidade de comprimento. Pode ser litro, né? Se for uma unidade, uma medida de capacidade, certo? A grama, se for uma medida de massa, não é isso? Então, aqui no meio vai sempre a unidade padrão. Olha bem, amiguinho, presta atenção. Aqui é a unidade padrão. Então, por enquanto, nós não vamos deixar nada aqui no meio, tá? Fica tranquilo quanto a isso. Espera um pouquinho. Bom, o que eu quero que você entenda? As colunas à direita desse quadradinho central aqui, ó, são aqueles em que há uma divisão desse carinha em algumas partes. Por exemplo, essa primeira coluna é esse carinha aqui do meio, dividido em 10 partes. Bom, como é que é o prefixo que a gente utiliza para algo que seja dividido em 10 partes? Deci, né? Não entendi, professor. Ó, a 10ª parte do metro não é o decímetro? Entendeu? A 10ª parte da grama não é a decigrama? É assim, ó. Então, deci. Então, o que quer dizer esse prefixo? Deci, 10ª parte. É esse carinha aqui, ó, que tiver aqui, ó, dividido em 10 partes. Agora vem o centi. O que é isso, professor? Centi é esse carinha que está aqui, ó, dividido em 100 partes. É a 100ª parte desse carinha que tiver aqui no meio. Mili. Mili é a 1000ª parte desse carinha que está aqui no meio, certo? Bom, olha só. Agora, para a esquerda. Para a esquerda são os múltiplos, né? Bom, agora aqui, ó, é o deca. Não entendi, professor. Bem fácil. Deca é 10 vezes esse carinha que tá aqui, ó. É 10 vezes o carinha que tá aqui. Agora vem o hecto. Hecto é 100 vezes esse carinha. E agora vem o quilo. O quilo é 1000 vezes esse carinha que tá aqui no meio. Então, ó. Aqui, ó, a gente pega esse carinha e divide por 10, dá esse. Pega esse carinha e divide por 100, dá esse. Esse carinha dividido por 1000 dá esse, ok? Agora esse carinha aqui vezes 10 dá esse, vezes 100 dá esse e vezes 1000 dá esse aqui, certo? Bom, aí, olha só, o que acontece? Deci começa com a letra D, então é o Dzinho que vai aqui, ó. Centi começa com C, é o Czinho. Mili começa com M, é o Mzinho, certo? Isso aqui é o esqueleto, hein? Isso aqui vai ser usado para todas as conversões, certo, amiguinho? Sempre assim, Dzinho, Czinho, Mzinho. Deca começa com D também, que nem desce. Então aqui nós vamos usar um DA. DA. Hecto, um H. E o quilo, galera, a gente não usa a letra Q, que tem esse Uzinho aí, é ruim, né? A gente usa a letra K. É uma exceçãozinha aqui, tá? Então o quilo pra gente aqui vai ser usado a letra K, certo? Então, esses prefixos, essas letrinhas que você está vendo aqui, vão ser utilizadas sempre, certo? Aí agora, professor, agora é assim, se a nossa unidade a ser convertida, né? Se a nossa unidade padrão a ser convertida é o metro, aí aqui no meio nós colocamos M de metros. Aí como é que fica aqui? DM, decímetro, CM, centímetro, MM, milímetro. DAM, decâmetro, HM, hectômetro, KM, quilômetro. Se a unidade a ser convertida for o litro, uma unidade de capacidade,
Aí aqui fica L, litro, DL, decilitro, CL, centilitro, ML, mililitro. E aqui, DAL, decalitro, HL, hectolitro e KL, quilolitro, né? Ó, o quilo, né? Só para você entender, novamente. O que é 1 quilômetro? Não são 1000 metros? Então, é o metro multiplicado por 1000. O que é 1 milímetro? É o metro dividido por 1000. É a milésima parte do metro, entende? Então, para cá vai dividindo e para cá vai multiplicando. Sempre em múltiplos de 10. Essa tabelinha é utilizada para o nosso sistema decimal de numeração, que é o que você está acostumado a ver a tua vida inteira, tá? É o sistema que a gente utiliza em quase tudo na nossa vida. Tá ok, amiguinho? Vamos já começar agora com exemplos de conversões para você ver qual é o processo que a gente vai utilizar. Agora vem a parte mais importante da aula. Você vai aprender a converter as unidades, tá? Agora a parte mais importante da aula, onde nós vamos aprender efetivamente a fazer as conversões, que é o que interessa pra gente. Eu coloquei aqui 4 exemplos e esses exemplos são conversões na escala métrica. Então temos o metro como sendo o padrão. Então por isso que eu deixei já o Mzinho aqui como eu tinha colocado antes, certo, amiguinho? Próximo eu já vou fazer em outro tipo de unidade, tá? Vai ser o litro, por exemplo, a grama, né? Olha só, transforme 0,07 metros em centímetros. O que significa 0,07 metros quando eu transformo isso para centímetros? Então olha como é fácil. Eu venho aqui na tabelinha e eu localizo aonde que está o metro. Metro está aqui. Centímetro está aqui. Bom, para eu chegar do metro até o centímetro, porque é isso que eu quero transformar. Eu quero transformar metro para centímetro. Então, para eu chegar do metro até o centímetro, quantas casinhas eu tenho que andar para a direita? Uma, duas. Para eu chegar do metro até o centímetro, eu tenho que caminhar 2 casinhas para a direita. Pois é exatamente isso que a vírgula vai fazer. Ah, professor, ela vai para a direita também? Vai. Se você quer de metro para centímetro, você anda para a direita. 1, 2 casas. Pois é, a única coisa que você tem que fazer é essa vírgula caminhar 2 casas para a direita. Se a vírgula caminhar 2 casas para a direita, o 0,07 vira 007, porque a vírgula vem aqui, ó, né? Vira 007, ó, 007 centímetros. A vírgula vem aqui, ó, tá vendo, ó? Pois é, professor, mas precisa botar esse 00? Claro que não. 007 na matemática é a mesma coisa que 7, né? Então a gente não deixa 007, vírgula. Tem isso, não tem cabimento. Essa vírgula não há necessidade mais dela. E esse número é representado por 7. Ó, isso aqui é 7 centímetros. Está feita a primeira conversão. Viu como é fácil? Viu como é tranquilo? Ó, segundo caso. 4,257 hectômetros em decímetros. Eu quero transformar de hectômetros para decímetros. Agora vamos lá? O hectômetro está aqui, né? Quantas casas eu tenho que caminhar? 1, 2, 3. Para onde? Para a direita. 3 casas para a direita. A vírgula vai ter que ir 3 casas para a direita. A vírgula não está aqui? 1, 2, 3. Ela vai vir após o 7. Então isso aqui vai virar 4.257. A vírgula vem aqui. Quando a vírgula está no final, assim, não tem nada depois, não precisa colocar a vírgula, né? Pode deixar só 4.257 decímetros. Está feita a conversão. Olha como é fácil, né? Olha como é fácil. Agora, 1.350 milímetros eu quero transformar em metros. Só não tem vírgula? Tem. Ela não aparece, que nem ali, ó. Ela não aparece é porque ela está depois do 7. Ela não aparece é porque ela está aqui no final. Não é verdade? Ela está aqui, ó. Eu quero transformar milímetro em metros. Milímetro está aqui, metro está aqui. Ó, de milímetro para metro. Quantas casas eu tenho que andar? Vamos ver? 1, 2, 3. 3 casas para a esquerda. Não é? De milímetro para metro eu tenho que caminhar para a esquerda. Então a vírgula vai ter que andar para a esquerda também. Quantas casas? 3. Ó, 1, 2, 3. A vírgula está aqui? Vamos caminhar 3 casas. 1, 2, 3. Ela vai ficar depois do 1. Vai ficar
1,350 ou só 1,35, porque esse zero aqui não faz diferença na matemática. Se você quiser botar, pode botar, mas não precisa. 1,35 ou 1,350 metros. Está feita a conversão. Olha que legal, amiguinho. Olha que massa. Vamos colocar aqui a outra forma, né? Ou 1,35 metros. Dificilmente apareceria esse zero, por exemplo, numa questão de vestibular. Eles não colocam, né? 1,35 seria a forma que mais apareceria. Vamos para a última. De centímetros, eu quero transformar em quilômetros. Nossa, professor. Então vamos lá, amiguinho. Não aparece a vírgula, né? Aqui são 6 milhões de centímetros. A vírgula está aqui, amiguinho, ó. Né? Agora vamos lá, centímetro está aqui. Quilômetro está aqui, tá vendo? Ó? Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Não é isso? Ó, vou de novo. 1, 2, 3, 4, 5. Então eu tenho que andar a vírgula 5 casas para a esquerda. Ela está aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ela vai ficar aqui, ó, depois do 60. Então, esse número aqui vai virar 60,0000. Não precisa colocar vírgula 0000, tá, amiguinho? Não tem necessidade nenhuma. É só 60. Então, vai virar 60 quilômetros. E essa é a resposta final. Gostou dessas conversões? Mais um monte de exemplos agora para você, tá? Agora, a nossa unidade padrão que vai ser utilizada para as conversões é o litro. Ó, eu quero transformar 5.700 mililitros em litros, né? Então, se a nossa unidade padrão é o litro, vamos completar aqui, ó. Aqui vai o L de litro, DL decilitro, CL centilitro, ML mililitro. Agora, DAL decalitro, HL hectolitro, KL quilolitro, certo? Eu nunca ouvi falar em quilolitro. Tem alguns nomes aqui que não são do nosso cotidiano, né? ML, sim. Ó, tem 200 ml. Todo mundo sabe o que é, né? Então tem algumas aqui que são comuns no nosso dia a dia. Outras não. Quilolitro é a mesma coisa que 1.000 litros. 1 quilolitro são 1.000 litros. Entendeu? Só para você entender. Bom, olha só, amiguinho. Presta atenção. 5.700 ml para litros eu quero converter, tá? ML tá aqui, litro tá aqui. Não é isso? Quantas casas eu tenho que caminhar para a esquerda? 1, 2, 3. Não é isso? Então a vírgula, que não aparece, mas ela está aqui, ó, no final, a gente já tinha falado antes, vai também caminhar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Então ela vai vir aqui logo após o 5. A resposta final vai ser 5,7. Não há necessidade de deixar esses dois zeros aqui, né? 5,7 litros. Essa é a resposta final. 0,18 litros para centilitros. Olha que estranho, né? De litro para centilitro, 1, 2 casas para a direita, não é? A vírgula está aqui, então ela vai ter que caminhar 2 casas para a direita. Então, se ela caminhar 2 casas para a direita, ela vem logo após o 8. Vira 0,18 ou só 18, né? Não precisa botar o 0,18 centilitros. Essa é a resposta final. Bom, agora aqui, ó, 0,06 quilolitros em mililitros. Nossa, dessa para aquela lá, ó, da primeira para a última. Vamos lá, então? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a direita. Ô, professor, mas eu não consigo caminhar 6 casas para a direita, né? Consegue. É só você acrescentar vários zeros, né? Coloca um monte aqui, amiguinho, ó. Vai lá, ó. Vai lá. Vamos botar aqui, ó. 0, 0, 0, 0. Um monte de zero. Quantos você quiser aqui. O fato é que eu vou ter que caminhar 6 casas para a direita. Deixa eu ver se já é suficiente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Já deu, ó. Tá? Então, continua em quilolitro, tá? Não fiz a conversão ainda. Eu só acrescentei os zeros para poder andar as casinhas, né? Então, quantas casas para a direita? 6, né? Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A vírgula vai vir aqui, ó. Então, vai ficar, ó. 6, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4 zeros. Não é isso? 1, 2, 3, 4 zeros. Ó, fica 0, 0, 6. Aí não precisa botar mais esse 0, 0. Fica 6, 0, 0, 0, 0. Ó. Então ficou 60.000 ml. Certo? Então de quilolitro para ml, a resposta é essa aí. Ó, 60.000. 0,06 quilolitros, 60.000 ml. Né?
Agora, de centilitro para decalitro. Centilitro está aqui, ó. Decalitro está aqui, ó. Vamos lá, ó. 1, 2, 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui. Ela vai caminhar 3 casas para a esquerda. 1, 2, 3. Vai dar a resposta 7,5 decalitros. Então, essa é a resposta final. É assim que a gente faz as conversões, tá? Agora, nós vamos converter unidades de massa. E a nossa unidade padrão vai ser o grama, certo? Ó, 7,2 gramas em miligramas. Então, como a nossa unidade padrão é o grama, nós vamos colocar aqui, ó, o G de grama. Então, decigrama, centigrama, miligrama, certo? Decagrama, hectograma, quilograma. Quilograma a gente conhece, né? Negócio, vai comprar um produto aí no mercado, muitas vezes, ó, a massa dele é de 1 quilograma. A gente fala peso aí no dia a dia, né? O correto é massa, né? Na física a gente aprende isso. Mas tudo bem, né? Pesa 5 quilos, todo mundo tem uma noção do que significa. Bom, vamos fazer a conversão então dessas unidades. Ah, professor, é diferente das outras? Ah, é tudo a mesma coisa, né? O processo é o mesmo que a gente vem te mostrando aqui, certo? Se você seguir isso aqui, você vai acertar. Eu tentei complicar um pouquinho os valores agora, com a questão do zero, da vírgula ir para a esquerda e para a direita, para tentar ficar um pouquinho mais difícil agora, tá? Mas de difícil isso aqui não tem nada, tá bom? Vamos lá, então? 7,2 gramas em miligramas. Como é que eu faço essa conversão? De grama para miligrama, ó, grama tá aqui, miligrama tá aqui. Olha lá, ó, 1, 2, 3 casas para a direita. Então a vírgula vai ter que caminhar 3 casas para a direita. Ô professor, mas como é que eu faço isso se só tem uma casa que eu posso ir? Eu completo com zeros, né? Aí fica, ó, eu não vou fazer a conversão ainda, só para te mostrar. 7,200. Tem que 3 casas, deixa eu ver. 1, 2, 3, tá bom assim. Ó, eu não converti ainda. Agora eu vou fazer a conversão. Vamos lá? 1, 2, 3 casas para a direita, vira 7.200 miligramas. Resposta final é aqui, ó. 7.200 miligramas. Está feita a conversão. Essa é a resposta final, tá? Agora, de centigrama para grama, tá? Centigrama está aqui. 1, 2 casas para a esquerda. Ô, professor, já é 0,43. Eu vou ter que caminhar para a esquerda? 2 casas ainda? Vai acrescentando zeros, então, ó. 0,43, entende? Eu coloquei antes desse zero outros zeros, para eu poder caminhar para a esquerda. Então, quando falta elementos ali, eu completo com zero, entende? Não tem problema nenhum, tá? Então, vai lá, ó. Eu quero de centigrama para grama. 1, 2 para a esquerda. 1, 2. Virou zero. Isso aqui está em centigrama ainda, tá? Agora eu vou fazer a conversão, ó. 1, 2 para a esquerda. Virou 0,0043 gramas. Tá aqui a conversão para você, ó. Essa é a conversão final e essa também. Tá vendo? Bom, 0,071 hectogramas em centigramas. Daqui para cá. Vamos lá? 1, 2, 3, 4 casas para a direita. Eu tenho que andar 1, 2, 3. Tá faltando uma casinha, né? Então eu vou colocar um zero depois desse 1. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Hectogramas. Né? Agora eu quero chegar a centigramas. Eu tenho que andar 4 casas para a direita. Vamos lá? 1, 2, 3, 4. Certo? Vai virar 0,0710. Que a vírgula vem aqui, né? Ou só 710 centigramas. Está feita a conversão. Agora, de miligrama para quilograma. Nossa, é da última aqui para a primeira aqui, certo? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6 casas para a esquerda. Ô, professor, eu tenho que andar 6 casas para a esquerda, só tem o zero aqui, ó. Vamos encher de zero agora, né? Vamos lá, ó. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Deixa eu ver se já chega. 0,825. Não converti ainda, tá? Eu só acrescentei zero. Deixa eu ver. Eu tenho que andar 6 casas. 1, 2, 3, 4, 5, mais 1. 6, olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai vir a vírgula aqui, ó. Tem que cuidar para não se enganar, então.
É que como tá aqui, né? 0, esse, o outro ali, mais um, 825 quilogramas. Vamos contar, tio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. É bem assim, ó. E essa vírgula veio daqui até aqui. Certo? É assim que você faz a conversão. Essa é a resposta final desse, né? E essa é a resposta final desse. Então, se faltar elementos, você vai completando com zeros para poder correr a vírgula como você necessita. No final, eu vou te ensinar a representar isso aqui na forma de potência de 10 também. Nós temos uma aulinha especial no site sobre isso, tá? Quando o número é dessa forma aqui, com essa quantidade de zeros, muitas vezes é utilizada a potência de 10 para representar ele, tá? Então deixa aqui no finalzinho, eu vou falar isso para você.